Fernando, Lira realmente começa então a perder essa influência com o fim do mandato ou é apenas um blefe do presidente da Câmara nesse momento tão estratégico? Tá, vamos lá. Eu vou tentar ser rápido na resposta, que eu quero retomar um ponto que eu acho importante para amarrar suas duas primeiras perguntas. Mas vamos aqui primeiro com o Lira. Não, é óbvio, Raquel, que ele, deixando a presidência da Câmara dos Deputados, ele perde poder. Isso é inegável. Quem assume, quem passa a ter o poder como presidente da Câmara, tem uma força enorme, porque ele particularmente é dono da agenda, digamos assim. É ele que estabelece prioridade nos projetos, ele pode colocar urgência, ele pode engavetar, ele pode segurar, e mais do que isso, um dos grandes elementos que sempre está presente na mentalidade da classe política brasileira é que o presidente da Câmara tem a admissibilidade de um processo de impeachment, que é uma coisa muito fundamental. Ele que torna isso admissível e leva para casa. Então é um poder muito grande. Agora, tem uma questão. É claro que o Arthur Lira, que conhece muito bem os meandros do poder, ele tem algo fundamental. Ele tem uma memória, segundo dizem os próprios membros do governo, da própria lembrança recente das emendas secretas, das emendas PIX, também das emendas de bancada. Ou seja, ele sabe direitinho, ele deve ter tudo isso guardado, se não na memória, mas também em documentos, para quem foram os recursos. Então, isso é um poder muito grande. Ele sabe quem empenhou esse dinheiro, para onde foi e se foi ou não bem gasto e da maneira republicana e correta. Então, é óbvio que, mesmo que ele perca o poder, porque ele vai deixar de ser presidente, ele vai manter uma forte influência. A gente tem muita gente, Raquel, na política que perde o poder, mas não perde a liderança. Tem que ter uma diferença entre líder e chefe. E ele é, de fato, um líder deste grupo do Centrão. Já estamos esgotados ou eu consigo voltar para fazer uma síntese das duas perguntas? Pode voltar sim, por favor. Vamos lá. A sua primeira pergunta foi a respeito do governador e da fala dele, se ele está voltando, né? E depois do Caiado. E agora, o que a gente tem? Nós temos narrativas e nós temos os fatos da realidade. Por exemplo, você me perguntou, será que os bolsonaristas vão manter esta linha de argumentação, mesmo agora que o Alexandre de Moraes continua à frente? Eu disse, eu acho que sim. Sabe por quê que eu acho que sim? Porque não havia nenhum elemento comprovado de fraude eleitoral e eles mantiveram a narrativa e mantêm até hoje. A partir do momento que você usa a narrativa, eles não voltam, não tem nenhum dado da realidade que corrobore a narrativa. A pergunta é, aqui, quando você fala da segurança pública, será que a narrativa do governador ela vai se coadunar com os dados, ele vai retroceder e ele vai mudar a política de segurança pública? Porque os fatos são essas imagens, como você bem coloca, adjetivando de estarrecedoras, de imagens muito fortes. Será que é isso que o Tarcísio quer, especialmente como legado? Porque, veja, o Estado de São Paulo e a Polícia de São Paulo, que é uma das mais bem equipadas do Brasil, mas o Estado de São Paulo conseguiu diminuir a letalidade policial, conseguiu diminuir a violência na cidade, sequestros, roubos, latrocínios e homicídios. Será que ele quer colocar isso a perder? Eu acho que não. Então, quando a gente fala da segurança pública, é a segurança do policial. São poucas as profissões, Raquel, que o cara sai de manhã, o pai de família, o marido sai de manhã, dá um beijo na esposa e no filho e de repente pode não voltar porque entrando num determinado conflito pode tomar um tiro de fuzil. Então os policiais estão morrendo, estão se suicidando porque a sociedade brasileira é violenta. Então a gente tem que pensar uma política de proteção da sociedade, do policial e do conjunto de todos aqueles que estão nas instituições. Ou seja, narrativas e fatos. O que vai prevalecer? Narrativa política ou os fatos da realidade? Era isso que eu queria pontuar, tentando sintetizar as duas coisas que para mim estão ligadas.